Fala, moçada do MSI, vamos brincar de programação? Vamos sacudir a poeira, dar a volta por cima, esquecer desse coronavírus? Bora lá, galera. Aula 5, estrutura condicional encadeada. Vamos que vamos. Bom, primeira coisa que a gente vê na estrutura condicional encadeada é o seguinte. Relembrando, estrutura condicional simples, if else. Se eu quero trabalhar uma estrutura condicional encadeada, é quando eu tenho mais de uma expressão para analisar. Lembram-se de estrutura condicional simples? Se não lembram, dá uma olhada no material, que deveriam. Bom, vamos lá. Na estrutura condicional simples, eu tenho lá um if, né, e uma condição lá dentro. Se essa condição for verdadeira, o que vai acontecer? A instrução que tiver abaixo do if será executada. Se essa instrução for falsa, o que tiver abaixo do if não será executado. Se tiver uma cláusula else, aí o que tiver debaixo dessa cláusula else é que será executado. Beleza? Então eu posso ter um if, só o if, com aquela condição, e se aquela condição for verdadeira, eu executo o que está dentro do if. E posso ter também um if, se for verdadeira a condição, eu vou executar o que está debaixo do if, e caso essa condição seja falsa, eu vou executar o que está abaixo do else. Aí eu teria um if else. Bom, voltando à aula de hoje, estruturas condicionais encadeadas. É onde eu tenho mais de uma expressão. Então, para me juntar expressões, eu preciso de operadores lógicos. E os operadores lógicos que nós vamos trabalhar na programação, em C mais especificamente, é o e, o ou e o não. Tá? Então, se você colocar uma expressão x maior do que 1 e x menor do que 0, o resultado dessa expressão é que vai definir se será executado um if ou um else. Ok? Então, toda vez que você tiver o operador e, para que o resultado de duas expressões ou mais sejam verdadeiros, eu tenho que ter ambas as expressões com resultados verdadeiros. Então, se o número é maior do que 3 e menor do que 5, se as duas são verdadeiras, vai executar o que está debaixo do if. Caso contrário, vai executar o que está debaixo do else. Bom, vamos ter um exemplo ali, vai ficar mais fácil para vocês. Mas eu preciso que vocês estudem esse quadro. O que representa esse quadro? Toda vez que você tiver expressão 1, expressão 2, 3, 4, 5, 6, não interessa. Para que o resultado de todas essas expressões, utilizando o operador e, seja verdadeiro, todas elas têm que dar um resultado verdadeiro. Beleza? Qualquer resultado falso em qualquer uma das expressões vai ocasionar o quê? Um resultado final falso. Beleza? Não se esqueçam disso. O contrário ocorre com o operador OU. Vale lembrar que em C, o operador E se escreve assim, ó, 2E comercial, sem espaço entre eles, juntinho. E o OU se escreve assim, ó, 2 sinalzinhos de pipe. Aquele pipezinho que fica ali perto do shift no teclado, beleza? Então, com o operador OU, como é que funciona essa relação entre as expressões? Para que eu tenha um resultado falso com o operador OU, todas as minhas expressões têm que dar um resultado falso. Então, se a expressão 1 for falsa ou a expressão 2 for falsa, eu tenho um resultado falso. Se qualquer uma das expressões forem verdadeiras, com o operador OU, o resultado será verdadeiro. Ok? Bom, o operador lógico não, né, ou not, que é o sinalzinho de exclamação, você colocou o sinal de exclamação antes e colocou a expressão, você está negando ela. Então, se o resultado dela for verdadeiro, mas tiver com um sinalzinho de expressão antes, ela vai ser falsa. Se o resultado dela for falso, tiver com um sinalzinho de expressão antes, ela vai ser invertida e vai virar verdadeira. Beleza, galera?
Então, ó, qualquer não antes da expressão, ou sinalzinho, né, antes da expressão, vai reverter o seu resultado. Bom, vamos para o exemplo que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Até o momento, gostaria que vocês não se desesperassem, porque a explicação em cima do material, ela fica um pouco vaga. Vocês vão entender mais na hora que eu for mostrar resolução de exercício, tá? E eu vou estar soltando sempre algumas videoaulas referentes à resolução de exercício, beleza? Inclusive no final dessa, a gente vai resolver um exercício juntos. Bom, estrutura condicional encadeada. Imagine o nosso problema. Eu tenho 3 números e quero saber qual é o maior. Pessoal, nesse momento não me interessa a igualdade. Se eles são iguais, se não, não me interessa. Eu quero saber simplesmente, né, quem que é o maior deles. Bom, se eu tenho 3 números, não tem como eu fazer uma comparação direta entre os 3. Não funciona igual na matemática, que eu poderia pegar se N1 maior do que N2 e maior do que N3. Não, eu tenho que quebrar em operações. Então, para cada expressão, eu vou ter um operador. Então, notem que se N1 for maior do que N2, então eu tenho a primeira expressão. E aí eu tenho o operador lógico. Se N1 for maior do que N2 e N1 for maior do que N3, automaticamente o maior vai ser N1, ok? Vamos tomar como exemplo essa primeira linha aqui, ó. N1 está valendo 10, N2 valendo 2 e N3 valendo 5. Eu tenho que dar um resultado dentro da variável maior igual a 10, beleza? Então vamos lá, vamos escrever o nosso código aqui, ó, só da parte da estrutura condicional, e aí depois a gente faz o teste de mesa, que é comparar com valores. Então vamos lá, olha, notem o código. Se N1 for maior do que N2, operador lógico, e N1 for maior do que N3, para que seja verdadeira essas duas expressões, essa primeira tem que ser verdadeira e a segunda também. Lembra do operador E? Para que eu tenha um resultado verdadeiro, todas as expressões têm que ser verdadeiras. Então, ó, se N1 for maior do que N2 e N1 for maior do que N3, variável maior vai receber quem? O valor de N1, beleza? Bom, se isso aqui não for verdadeiro, eu venho para a minha cláusula else. Notem que eu tenho o if e a condição verdadeira. Else, e aí debaixo eu tenho a condição falsa. Então, ó, if, else. Quando eu falo encadeada, é porque eu tenho uma outra estrutura condicional dentro dessa primeira. Então, essa primeira aqui é uma estrutura maior e dentro dela eu tenho outras estruturas. Por isso, o nome estrutura condicional encadeada. Então, olha, se N1 maior do que N2 e N1 maior do que N3, o resultado dessas duas expressões aqui for falso, eu vou pular para o que está debaixo desse else. Debaixo desse else, eu tenho exatamente outra estrutura condicional. O que eu vou fazer? Meu código diz, se N2 for maior do que N1 e N2 for maior do que N3, a variável maior vai receber quem? N2, beleza? Então, o resultado aqui for verdadeiro, a variável maior recebe o valor de N2. Se for falso, eu venho para debaixo desse else. E aí eu tenho outra estrutura condicional. Se N3 for maior do que N1 e N3 for maior do que N2, a variável maior vai receber quem? N3. E aí esse ponto e vírgula aqui indica o fim de toda essa estrutura, porque eu não preciso de um else. Se eu estivesse tratando alguma igualdade, talvez eu poderia colocar um else aqui e tratar isso aí. Mas não é o nosso problema nesse instante. Beleza? Mais para frente a gente vai trabalhar com alguns programas um pouco mais elaborados. Nesse momento eu gostaria que você entendesse apenas como é que funciona a relação entre as expressões e os operadores. Beleza? Então, olha, imagina que N1 está valendo 10, N2 está valendo 2 e N3 está valendo 5.
Então, se a gente jogar nesse código aqui, o que vai acontecer? Se N1, que vale 10, for maior do que N2, 10 é maior do que 2, não é? 10 maior do que 2. Então, é verdadeiro. O resultado dessa primeira expressão é verdadeiro. Bom, vou para a segunda expressão. N1 maior do que N3. N1 é quem? 10. N3 é quem? 5. 10 é maior do que 5? Sim. Então, o resultado dessa expressão também é verdadeiro. Então, quando eu tenho uma expressão verdadeira e uma expressão verdadeira, o resultado dessas duas expressões também será verdadeiro. Então, a variável maior vai receber N2. Então, maior vai conter o valor 10. Bom, acabou a execução? Sim, acabou. Por quê? O que está debaixo do if no resultado verdadeiro é só isso aqui. Eu não vou entrar para baixo desse else. Então, tudo isso aqui que está abaixo do else não será executado. Apenas o que está dentro do if. Beleza, moçada? Segundo caso, N1 vale 2, N2 vale 10 e N3 tem um valor de 5. Então, olha, se N1, que tem um valor 2, N1 é maior do que N2, ou seja, 2 é maior do que 10? Não. Então, essa primeira expressão aqui recebe o valor falso. Segunda, N1 é 2. 2 é maior do que N3, que está valendo 5? 2 é maior do que 5? Não. Então, essa expressão também é falsa. Falso e falso, o resultado final será falso. Então, ele não executará isso aqui. Vai pular direto para debaixo de quem? Do else. Então, ele vai começar a executar esse bloco aqui. Primeira coisa que ele faz, primeira linha, é outra estrutura condicional. Ele vai começar a comparar. N2, quanto que vale N2? 10. 10 é maior do que 2, que é o valor de N1? Sim, 10 é maior do que 2. Primeira expressão, resultado verdadeiro. Segunda expressão, N2, 10. 10 é maior do que N3, que é 5. 10 é maior do que 5? Sim, também verdadeiro. Verdadeiro e operador e verdadeiro, resultado final verdadeiro. Se o resultado final é verdadeiro, variável maior vai receber 2. Se eu executei o verdadeiro dessa estrutura, né, ou seja, o conteúdo da estrutura na cláusula se, eu não executo o que está debaixo do else. Então, executei aqui e aí eu saio para fora da estrutura condicional. Beleza? Vai finalizar com maior 10. Simulando o terceiro exemplo, imagina o seguinte. N1 vale 2, N2 vale 5 e N3 vale 10. Então, olha, N1, que vale 2, é maior do que N2, que vale 5? Não. Então, resultado da expressão, falso. N1, que vale 2, é maior do que N3, que vale 10? Também não. Falso e falso, o resultado será falso. Então, se eu não executar o que está dentro do if, eu vou pular para o bloco que está dentro do else. Se N2, quem é N2? 5. 5 é maior do que N1, que é 2? Sim, verdadeiro. N2 é maior do que N1. Então, o resultado dessa expressão é verdadeiro. Segunda expressão, N2, que é 5, é maior do que 10? Não. Então, resultado falso. Se a gente subir lá na tabelinha da verdade, ó, com o operador e, se eu tiver uma expressão que é verdadeira com uma outra falsa, o resultado final será falso. Então, pessoal, o resultado aqui foi falso. Se é falso, eu não executo o que está dentro do if. Vou pular direto para quem? Para que está dentro do bloco do else. No bloco do else, eu tenho mais uma estrutura. Se N3 é 10, 10 é maior do que 2, que é o valor de N1? Sim, verdadeiro. N3 é 10, é maior do que N2, que vale 5? Sim, verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, eu vou executar essa opção. Variável maior
vai receber o conteúdo da variável N3, que é 10. Beleza, galera? Espero que tenham entendido. Se não, vai lá no nosso fórum de dúvidas, coloca sua dúvida. Inclusive, a ideia do fórum de dúvidas é todo mundo postar alguma coisa lá e entre vocês mesmos trocar ideia, tentar resolver. Caso não consiga, eu entro na brincadeira e dou uma solução. Beleza? Notem essa nota de rodapé. Quando temos estrutura condicional encadeada, cada cláusula senão é associada ao se mais próximo. Por isso que eu pus cores diferentes, tá vendo? Para esse if, eu tenho um else. Para esse se, eu tenho um senão. Então, para cada senão, eu tenho um se. Para esse senão, eu tenho o meu se. Para esse senão, eu tenho o meu se. Eu não tenho outro senão. Não tem problema. Agora, se eu tivesse um senão, ele obrigatoriamente deveria estar ligado a esse se. Ok? Bom, hora de praticar. Vamos praticar agora, já, nesse momento. A primeira coisa que a gente faz quando depara com uma solução, né, ou uma necessidade de se resolver um problema, é interpretar esse problema. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: leitura. Elabore um programa que receba as notas das duas provas de um determinado aluno. Então um aluno fez duas provas. A gente pode chamar de P1 e P2, prova 1, prova 2, ok? Calcule a sua média e, de acordo com a tabela acima, apresente sua situação e conceito. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar nota 1 e nota 2, calcular a média e verificar. Se minha média for menor ou igual a 10, maior ou igual a 9, a minha situação é aprovada e conceito A. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos trabalhar então? Bora lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar nossas variáveis. Eu tenho que receber duas notas. Eu preciso armazenar em algum lugar. Correto? Então eu tenho notas. Notas a gente sabe que pode ser quebrada. 1,8, 2,10. Então eu preciso definir o tipo da minha variável. Opa, float não existe, né? Então, ó, float. Ainda bem que tem uma colinha para ajudar a gente. Vou chamar de P1 e P2. Vou precisar de uma variável para me auxiliar nesse cálculo, que é a média. E vou precisar do que mais? Nada, né? Acho que é só isso. Bom, qualquer coisa a gente volta aqui e declara mais uma variável. Então, ó, está declarado P1, P2 e média. A primeira coisa que eu preciso fazer antes de comparar e definir qual que é a situação e qual que é o conceito é achar o cálculo da média. Porém, para mim calcular a média, eu preciso saber quem é P1 e quem é P2, que eu não tenho a menor ideia. Só na hora que alguém for digitar, né, executar o meu programa, é que ele vai digitar esses valores. Então vamos lá. Vamos entrar em contato, né, com quem vai usar o meu programa através do printf e solicitar: informe o valor da prova 1. Beleza? Ponto e vírgula. Bom, preciso utilizar o que? Um scanf para informar onde que eu tenho que armazenar esse valor que será digitado. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o que? Colocar minha máscara, correto? Então vamos lá. %f, porque é do tipo float, vírgula e comercial para informar espaço e memória, e o nome da variável, P1. Beleza? Vamos lá. Feito isso, se a pessoa estiver usando meu programa, vai digitar P1 e eu vou guardar P1 dentro da variável chamada de P1. Como nós não temos muito tempo, não podemos gravar um vídeo muito grande, então, ó, Ctrl C, Ctrl V, informe o valor da prova 2, armazeno dentro de P2, o tipo é o mesmo, float, e maravilha. Se eu já tenho o valor de P1 e P2, posso fazer isso, ó, calcular a média. Então a minha variável média vai receber quem? Como é que eu faço um cálculo de média?
não é a soma das notas dividido pela quantidade de notas? Então, P1 mais P2 dividido por, como são duas notas, por 2. Então, P1 mais P2 está entre parênteses para que seja feita primeiro a soma e depois a divisão. Porque senão, ele vai pegar P1 e somar com P2 dividido por 2. Matemática, hein, galera? Fique esperto. Bom, já tenho o meu cálculo da média. Agora sim vai começar a brincadeira. Qual brincadeira, Fred? A minha estrutura de condicional encadeada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é voltar lá e me relembrar do quadro, né? Então eu tenho conceito A, B, C e D. Então olha, vou começar, posso começar por baixo ou posso começar por cima, sempre comparando a minha média. Vou começar por baixo, beleza? Então ó, vou achar o conceito D primeiro. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ou que nós vamos fazer, será if, parênteses. Bom, qual que é a ideia da estrutura condicional? If representa um se. Então olha, se o valor que está dentro da média for maior, vamos colocar aqui diferente, galera, ó. Média, se o valor da média for maior do que zero e o valor da média for menor ou igual a 3, vamos colar nosso quadrinho lá, ó, média menor do que 3, não, igual não vai entrar aí não. Então ó, se a média for maior do que 0 e menor do que 3, o que eu tenho lá? Não tem ponto e vírgula aqui não, você não aprendeu isso não, Fred? O que eu tenho? Se a média for maior do que 0 e menor do que 3, eu tenho um cara reprovado e com conceito D. Então, bora lá. Então, olha, se essa instrução aqui for verdadeira, olha, a média é maior do que 0 e menor do que 3, se ambas forem verdadeiras, o que eu vou fazer? Vou meter um printf e vou falar o seguinte, ó, o aluno foi reprovado com conceito D, de doido, né? Porque para conseguir ser reprovado em programação tem que ser maluco um cara desse. Beleza? Fechei lá com meu ponto e vírgula. E aí, olha, vou trabalhar novamente. Eu tenho duas opções. Se ambas forem verdadeiras, eu vou dar essa mensagem. Agora, e se o resultado dessas duas expressões for falso? Aí eu vou pular para o minha próxima linha aqui, ó. Eu tenho um cara em recuperação. A nota dele tem que ser o quê? 3, a partir de 3 e menor do que 6. Então, bora lá tentar montar esse cara. Então, ó, se média for maior ou igual a 3 e a média for menor do que 6, ou seja, o cara tirou de 3 até 5,99999 e ele está em recuperação. Então, a preguiça bateu de novo. Vamos lá fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Lembrando de fazer um negocinho chamado indentação, galera, tá? Toda vez que você vai trabalhar com estrutura, a estrutura é meio grande, é bom você deixar bem claro o que será executado dentro do if, dentro do else, para você enxergar. Caso dê algum problema, tá fácil de entender aonde que está esse problema. Então notem o seguinte, se a média desse aluno for maior ou igual a 3 e a média dele for menor do que 6, ele está no intervalo de 3 até 5,99999. Então esse aluno está
de recuperação com conceito C, A, B, C, D. Beleza? Bom, eu tenho mais algumas opções, não tem? Então, se essa média maior do que igual a 3 e média menor do que 6 for falsa, eu tenho que pensar no quê? No else. Então, se eu tenho esse else, a gente tem mais uma linha da nossa tabelinha. Ah, agora é o cara aprovado com B. O cara aprovado com B é um cara que tirou nota 6, né? Então, ó, if um cara que tem média maior ou igual a 6. Opa, cadê o E? Ah, tá aqui. E média menor do que? Oh, meu Deus, a cabecinha tá faltando. Menor do que 9. Beleza. Menor do que 9. Então, olha, o cara que tirou de 6 até 8, ele vai entrar aqui nessa brincadeira. Bom, se o resultado disso aqui for verdadeiro, nós vamos fazer o quê? Outro Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Mantendo a indentação bonitinha. Esse aluno está... Opa! Aprovado com conceito B. Beleza? Tem mais alguma linhazinha ou cláusula lá em cima? Tem não, né? Agora é o cara aprovado com conceito A. Então eu vou vir aqui, ó. Preciso de um else para esse cara? Preciso. Se esse cara for falso ainda, tem o cara do conceito A. Então, se não, o cara vai ter tirado uma nota de 9 para cima. Se ele tirou uma nota de 9 para cima, ele é conceito o quê? Conceito A. Então, preciso colocar um if aqui? Não necessariamente. Por quê? Eu já estou pegando notas maior do que 0 e vou fechar nelas menor do que 9. Então, só as maiores de 9 é que vão aparecer aqui automaticamente. Fred, estou na dúvida. Não tem problema, coloca aí, ó. Se média maior ou igual a 9 e média menor ou igual a 10, o cara tiver coisa horrível, hein? Ia dar um pau danado. É o E comercial. Opa. Viu, galera? Também erro, viu? Não tem ninguém perfeito na área de programação, não. Tudo louco. Então, se média for maior ou igual a 9 e média for menor do que 10, aí o que eu vou fazer? Eu vou falar do cara que tirou A. Ctrl V. O aluno está aprovado com conceito A. Maravilha! Esse ponto e vírgula aqui, ó, tá fechando esse if. Eu não preciso de um outro else, a não ser que você queira colocar aqui, ó, else, por exemplo. Else. E aí você dá uma mensagem do tipo assim: ah, o cara veio com média 12, 13, 14. Não vai entrar aí. Por quê? Porque você fechou aqui, ó, média menor ou igual a 10. Então, você não precisa desse else mesmo. Tranquilo? Beleza? Joia! Agora nós vamos entrar no estágio principal, que é o de teste. Só que antes disso, vamos dar uma organizada nisso aqui, né? Vamos colocar esse cara para pular uma linha. Beleza? Vamos colocar esse cara para pular uma linha. Vamos pular uma linha de cá e de cá, no início e no fim, que é para ficar mais organizadinho, para que a gente consiga enxergar, beleza? Galera, eu sei que vocês estão morrendo de saudade das aulas, né? Só que não. Mas bora estudar, porque senão a gente perde um ano, galera. Então vamos pegar firme. Bom, não quero nem olhar, vamos ver o que vai dar.
falei? Sempre vai dar uma coisinha, um errinho. Bom, maravilha. Vamos ver que erro que é esse. Opa. If, else, if, else, if, else, if. Ah, tá vendo? Até eu faço essas merda, hein, gente? Nossa senhora. Depois do if não tem ponto e vírgula. Bora. Opa, maravilha. Vamos fazer um teste, galera. Imagina o seguinte, duas provas. Se eu tirei 6 e depois tirei 6, minha média será 6. Beleza? Então o aluno está aprovado com o conceito B. Vamos lá no nosso desenhozinho aqui. Opa, se eu tirei 6, aqui ó, menor ou igual a 6. Então se eu tirei 6, eu estou aprovado com o conceito B. Vamos voltar para o nosso programa e vamos rodar ele de novo. Imagina agora que o cara é ruim de serviço, pelo amor de Deus. Ainda bem que não temos alunos assim. Ele tirou 4 na primeira e tirou 1 na segunda, ou seja, 2,5. 2,5 é abaixo de 3. Então o aluno foi reprovado com o conceito D. Vamos achar um aluno nota A também? Então vamos, o cara tirou 9 na primeira e 10 na segunda. Então o aluno está aprovado com o conceito A. Bom, moçada, é isso. E aguardem as próximas videoaulas. Vou tentar resolver todos os exercícios das listas de exercício. Mas caso não dê tempo, porque todas as minhas disciplinas estão à distância agora, né? Então talvez não dá tempo de ficar gravando esse tanto de videoaula, tem que editar, tem um Zé Ramalho conversando no fundo aí que às vezes fica ruim, tem hora que toca o telefone, vira uma festa. Mas vamos caminhando. Qualquer coisa, entra lá no fórum, coloca sua dúvida e por favor não percam o vídeo chat, ok? Lá dentro do Moodle tem lá um íconezinho lá bonitinho, lindo, maravilhoso, escrito assim, ó, vídeo chat. Entra lá. Abraço, galera. Até mais.